Por mais que Donald Trump tente convencer do contrário, o Irã hoje declarou oficialmente seus direitos sobre o Estreito de Hormuz e anunciou a introdução de uma taxa para a passagem de todos os navios, apesar da posição dos Estados Unidos da América. Nos bastidores das negociações, Omã e Irã chegaram a um acordo secreto e agora estão promovendo um plano que pode mudar radicalmente as regras de navegação pelo Estreito de Hormuz. Agora, Omã também insiste na cobrança de uma taxa para a passagem dos navios, e lembro que o Estreito de Hormuz é dividido justamente entre Irã e Omã. Embora oficialmente se fale em contribuições voluntárias, em Teherã não escondem que as consideram um pagamento obrigatório. Donald Trump hoje se gabou de negociações bem-sucedidas com o Irã, enquanto o próprio Irã apresentou novas exigências aos Estados Unidos para a assinatura do acordo de paz final. Depois que os Estados Unidos e o Irã concordaram em cessar ataques mútuos e realizar consultas no Catar sobre questões de navegação no Estreito de Hormuz, a situação voltou a se complicar devido à posição de Teherã. O Irã declarou que não vai negociar com altos representantes dos Estados Unidos, mas o problema para Washington é que, enquanto Trump se gabava dos sucessos, já haviam chegado a um acordo pelas suas costas. Nesta edição, nós também vamos analisar os dados sobre a navegação no Estreito de Hormuz e eles indicam que ainda estamos muito longe dos níveis anteriores à guerra. Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou que a América ainda tem muitas cartas e trunfos na manga, que estão prontos para usar contra o Irã. Mas os Estados Unidos também estão dispostos a aceitar um sucesso intermediário na guerra. Atualmente, Estados Unidos e Irã negociam no Catar. Vamos comentar as notícias mais recentes direto do local. Enquanto isso, a luta política voltou à Ucrânia. O presidente Zelensky convocou especialmente ao seu gabinete o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, para exigir que ele renuncie às suas ambições presidenciais e não se candidate nas próximas eleições, que, segundo ele, podem acontecer já no outono. A questão é que as últimas pesquisas mostraram que Zelensky provavelmente perderá para Zaluzhny. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu neste episódio. E também se inscreva no meu canal do Telegram Pitti News. O link para ele está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então vamos começar, claro, com o tema iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar as negociações com o Irã, declarou que Washington se dá muito bem com Teherã. Segundo ele, os encontros recentes no Catar foram muito bons. Agora segue uma citação de Donald Trump. A desnuclearização do Irã está avançando bem, eles tiveram encontros muito bons, mas vamos ver. Precisamos detalhar mais sobre esses encontros, pois na verdade nem ocorreram. Mesmo assim, para Trump correram muito bem. Vale ressaltar que na quarta-feira, os Estados Unidos e o Irã realizaram negociações técnicas em Doha. As partes discutiram o fluxo de navios pelo Estreito de Hormuz e a questão do cessar-fogo. Na quarta-feira, os enviados de Trump, Jared Kushner e Stephen Witkoff, reuniram-se com o primeiro-ministro do Catar, mediador das negociações, apesar de Trump ter anunciado inicialmente negociações diretas com o Irã. Mas as negociações diretas não aconteceram. E é justamente a recusa dos iranianos em conduzir negociações diretas com os representantes americanos que mostra que Teherã está jogando um jogo paralelo e, digamos assim, seguindo um caminho diplomático paralelo. Lembro que o Irã declarou na terça-feira que não pretende realizar encontros com altos representantes dos Estados Unidos da América que chegaram ao Catar. São Witkoff e Kushner. Essa posição de Teherã dificulta as perspectivas de um acordo de paz de longo prazo entre os países. E agora, autoridades iranianas declararam que, antes de discutir questões mais complexas, em particular possíveis restrições ao programa nuclear, as partes devem resolver todas as condições do regime de cessar-fogo que foi acordado há 2 semanas. Isso inclui o levantamento das sanções, o fim do bloqueio, o descongelamento dos ativos iranianos e assim por diante. Essas declarações indicam que Washington e Teherã ainda estão longe de alcançar um compromisso sobre pontos-chave, mesmo em relação a um acordo quadro preliminar. Ele prevê que o Irã deve desistir de bloquear o Estreito de Hormuz,
em troca de incentivos financeiros. Depois disso, as partes terão 60 dias para negociar um acordo de paz permanente. Pois bem, dessas 60 dias, 2 semanas já se passaram. Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, e o representante especial Steven Witkoff chegaram a Doha para negociações que a Casa Branca classificou como encontros de alto nível. Ao mesmo tempo, as autoridades do Irã e do Catar informaram que os representantes americanos entrarão em contato apenas com intermediários e não diretamente com a parte iraniana. E chamar isso de encontros de alto nível não é correto. E é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. O Irã já declarou que controla o Estreito de Hormuz. A navegação pelo Estreito de Hormuz foi parcialmente retomada após a guerra e nos últimos tempos. No entanto, autoridades iranianas insistem que o controle sobre o tráfego de navios será realizado em conjunto com Omã, que está localizado na margem oposta do Estreito Estratégico. Além disso, Teherã anunciou a intenção de, a partir de meados de agosto, realmente implementar uma taxa para a passagem de navios após o término do período de negociações de 60 dias, e de fato, se olharmos para o memorando de entendimento, Teherã tem todo o direito de fazer isso, e Trump assinou embaixo. E aqui vou citar o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. A soberania sobre o Estreito de Hormuz pertence ao Irã e a Omã, e o tráfego no estreito é regulado pelos acordos definidos pelo Irã. E então, apesar dessa incerteza, os preços do petróleo ainda assim caíram após os acontecimentos do fim de semana, quando os Estados Unidos atacaram instalações militares iranianas em resposta aos ataques de drones contra navios comerciais. E o Irã também atacou bases militares americanas no Kuwait e no Bahrein. E, ao mesmo tempo, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento alertou que, mesmo após a estabilização dos mercados de energia, as economias mais vulneráveis podem continuar sofrendo muito com o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Ou seja, as coisas não vão se recuperar tão facilmente. Isso vai levar muito tempo. A guerra já levou à aceleração da inflação global. Foi o que disseram na conferência. E aumentou a pressão política sobre Donald Trump na véspera das eleições de meio de mandato para o Congresso dos Estados Unidos em novembro, cujos resultados vão determinar o controle sobre o órgão legislativo dos Estados Unidos. Trump e o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Scott Bessent, já pediram aos vendedores de combustível nos Estados Unidos que reduzam os preços da gasolina. Dizem, os preços do petróleo caíram, então baixem os da gasolina também. Embora seja muito estranho quando o ministro das Finanças faz esse tipo de apelo, porque ele entende muito bem que as próprias redes de postos de gasolina... Bem, eles estão vendendo agora a gasolina que foi comprada naquele período em que os preços do petróleo estavam muito mais altos. E até chegarem a esses preços que estão agora, ainda vai levar algum tempo. E esse acordo temporário entre os Estados Unidos e o Irã também prevê a cessação das hostilidades entre Israel e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano. No entanto, o presidente do parlamento do Líbano, Nabi Berri, que é aliado do Hezbollah, expressou dúvidas sobre o acordo quadro separado entre o Líbano e Israel, mediado pelos Estados Unidos, e isso foi na semana passada. Analistas observam que tal acordo pode apenas consolidar o atual impasse, já que a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano está diretamente ligada ao desarmamento do Hezbollah. Mas o principal obstáculo nesta fase das negociações é o Estreito de Hormuz. Há algo sobre o qual Donald Trump ainda não se apressa a falar publicamente, embora ele saiba disso muito bem. E não é à toa, eu disse um pouco antes que o Irã está jogando seu próprio jogo paralelo, enquanto Trump garante a todos ao seu redor que está indo muito bem, que ele se dá muito bem com Teherã, mas Teherã está jogando seu próprio jogo. Omã, Teherã e Irã estão agora promovendo um plano conjunto que pode mudar radicalmente as regras da navegação pelo Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Após o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, foi justamente Mascate que propôs a cobrança de uma taxa pelo uso do estreito. E embora oficialmente em Omã digam que se trata de contribuições voluntárias, em Teherã, claro, não escondem que as consideram um pagamento obrigatório, ou seja, um pagamento voluntário, mas se você não pagar, simplesmente não vai passar pelo estreito. Mas fora isso, ninguém exige nada de ninguém.
tudo é voluntário. E agora vou explicar como esse esquema vai funcionar. Como ficou sabido hoje, Omã já até enviou aos Estados Unidos da América e a outros aliados ocidentais uma proposta oficial sobre o novo mecanismo de uso do Estreito de Hormuz. De acordo com o documento, as companhias de navegação deverão fazer contribuições para garantir a segurança da navegação nesse estreito. O lado omanense insiste que esses pagamentos serão voluntários e não constituem uma tarifa clássica ou taxa de trânsito. Propõe-se tomar como exemplo o modelo dos estreitos de Malaca e de Singapura, onde há muitos anos funciona um fundo especial para o qual governos e empresas privadas transferem voluntariamente determinados recursos para apoiar a segurança da navegação nesse estreito. No entanto, o lado iraniano interpreta os acordos de forma diferente. E então, um dos altos funcionários do Irã declarou que os pagamentos devem ser obrigatórios e serão simplesmente divididos igualmente entre o Irã e Omã. Ele disse: "Este é nosso estreito em comum, vamos juntar o dinheiro e dividir, 50-50. É importante lembrar que, antes da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o Estreito de Hormuz permanecia aberto, o que era importante para a rota marítima internacional, pela qual os navios podiam passar absolutamente de graça. Assim funcionou por muitas décadas e, ao que parece, era bastante seguro lá. Mas isso foi antes de Donald Trump decidir atacar o Irã. No entanto, durante as hostilidades, o Irã de fato assumiu o controle do estreito e bloqueou o movimento dos navios. Isso causou forte alta nos preços do petróleo, que passaram de $100 por barril, elevando o valor dos combustíveis em vários países. Após o fim da guerra, Teherã já declarou repetidamente que pretende usar seu controle sobre o estreito como um instrumento econômico. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, já declarou que o Estreito de Hormuz nunca mais voltará ao status anterior à guerra, quando a navegação era totalmente gratuita. Bem, como dizem, eram outros tempos, depois veio Trump. Mas Washington categoricamente não apoia quaisquer tentativas de monetizar a passagem pelo Estreito de Hormuz, mas, adiantando um pouco, digo que pode acontecer de a opinião de Washington não ser levada em consideração. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que os Estados Unidos são contra qualquer tipo de pagamento, independentemente de como sejam chamados, tarifa, taxa ou contribuição voluntária. Ou seja, para eles tanto faz o nome, mas a passagem deve ser gratuita. Antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também achou inaceitável cobrar pelo trânsito de navios no Estreito de Hormuz. Ainda na primavera, ele chegou a ameaçar Omã com consequências militares caso o país apoiasse tais iniciativas. Apesar disso, os negociadores americanos continuam as consultas com Mascate e esperam encontrar um compromisso. Ou seja, já não estão rejeitando, já dizem: olha, agora não é só o Irã que quer isso. Omã também está exigindo, então vamos tentar chegar a um acordo. Vamos fazer o seguinte, caso você não tenha entendido, vou reforçar essa ideia. O Irã agora fez um acordo com Mascate e colocou todo esse trabalho sujo nas costas de Omã. Tipo, não são eles que estão promovendo ativamente essa ideia, agora é uma ideia de Omã. Por isso é preciso negociar. E aí o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Bulbek, destaca que o país não está propondo cobrar especificamente pelo trânsito, pois isso iria contra o direito internacional. Ou seja, os omanitas dizem nenhum pagamento obrigatório. Em vez disso, segundo ele mesmo, trata-se de financiar serviços para garantir a segurança da navegação, lidar com acidentes e proteger o meio ambiente. Bom, não vou me repetir, que antes da guerra tudo funcionava, tudo estava normal. Agora, pelo visto, para tudo isso são necessários dinheiro. Ou seja, Al-Buzaidi destacou que manter o estreito em condições seguras exige gastos significativos. Mas o truque é que a única ameaça no Estreito de Hormuz é o Irã. E justamente o Irã, junto com Omã, vai arrecadar dinheiro para proteger os navios da ameaça iraniana. Absurdo? Com certeza. Mas é justamente esse esquema que ambos os países promovem agora. Diplomatas europeus admitem que não gostam da própria ideia de novos pagamentos, porém agora a principal tarefa é fazer com que o possível mecanismo não entre em conflito com o direito internacional.
O secretário-geral da Organização Marítima Internacional, Arsênio Domingues, declarou hoje que quaisquer taxas obrigatórias seriam ilegais. Ao mesmo tempo, ele admitiu a criação de um fundo voluntário, caso funcione de forma semelhante ao Estreito de Malaca. Ou seja, na Europa em geral, não são contra a cobrança de taxas pela passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, só estão procurando opções de como chamar isso para que não pareça extorsão. E se eles encontrarem uma forma, e eles já encontraram, provavelmente os americanos não conseguirão se opor a isso. E nesse contexto, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan, deu um veredito simplesmente genial sobre toda essa situação. A seguir, sua citação. Por que devemos concordar com uma nova regra no Estreito de Hormuz só porque houve uma guerra? Mas Donald Trump não tem resposta para essa pergunta. Agora, o principal, em Mascate, já disseram que, enquanto Witkoff e Kushner, enviados de Trump, negociarem no Catar, nos próximos dias Irã e Omã planejam iniciar negociações oficiais sobre o futuro regime de navegação no Estreito de Hormuz. Esse tema continua sendo um dos pontos-chave nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã após a assinatura do Acordo Quadro de Paz. E se as partes chegarem a um acordo sobre um novo mecanismo de financiamento, isso pode se tornar a mudança mais significativa nas regras de uso do Estreito de Hormuz nas últimas décadas e impactar significativamente o comércio mundial, já que é por essa rota que passa cerca de 1/20 das exportações globais de petróleo e volumes significativos de gás natural liquefeito. Aliás, de acordo com o serviço Marine Traffic, o tráfego de navios no Estreito de Hormuz está aumentando gradualmente. Ontem, por exemplo, foram registradas 34 travessias, mas isso ainda está longe da média diária de antes da guerra, que era de cerca de 100 travessias por dia. Apesar do aumento de navios, os problemas de segurança continuam. Omã e Irã devem oferecer algum seguro contra esses riscos. Foi anunciado, o Centro de Informações Marítimas Conjunto declarou na noite de terça-feira que, abre aspas, o nível de ameaça à segurança marítima no Estreito de Hormuz foi elevado para significativo, permanece o perigo adicional de minas e continuam as operações de desminagem. Os navios mercantes atravessam o estreito tanto pelo corredor sul de Omar quanto pelo corredor iraniano, assim como pela rota norte, controlada pelo Irã. E o que é curioso é que, de acordo com o memorando de entendimento que Donald Trump assinou em 17 de junho, os Estados Unidos da América têm até 19 de julho para suspender completamente o bloqueio naval dos portos iranianos. E o Irã, por sua vez, deverá fazer todos os esforços para restaurar o fluxo de cargas ao nível anterior à guerra durante esse mesmo período. Mas está claramente indicado que isso não é garantido. Ou seja, os americanos são obrigados a levantar todo o bloqueio, enquanto os iranianos farão esforços para levantar o seu próprio bloqueio também. E então, de acordo com a análise da Tanker Trackers, após o levantamento oficial do bloqueio, que os Estados Unidos realizaram há 2 semanas, o Irã já exportou cerca de 50 milhões de barris de petróleo bruto, enquanto outros países do Golfo Pérsico estão tendo dificuldades para organizar sua própria exportação. Porque o Golfo Pérsico está agora lotado desses petroleiros que simplesmente não conseguem sair do Estreito de Hormuz. Hoje, um enorme petroleiro também encalhou lá, bloqueando parte do estreito. E aqui está a principal armadilha na qual Donald Trump caiu. O acordo de 17 de junho não aborda a questão de saber se o Irã manterá, em última análise, o controle sobre o Estreito de Hormuz. Está claramente estabelecido que os navios poderão passar gratuitamente apenas por 60 dias, enquanto o Irã e seus vizinhos do Golfo Pérsico negociam um novo acordo sobre o Estreito de Hormuz. E isso significa que o Irã pode ser autorizado a cobrar uma taxa. E nós vemos para que lado essas negociações estão caminhando. Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, tentou nos dizer alguma coisa, mas, sinceramente, eu admito que não entendi o que ele queria dizer. Bom, talvez vocês entendam. J.D. Vance declarou que, nas negociações com o Irã, ainda há muitas cartas para serem colocadas na mesa. Se Teherã, como observa Vance, reagir da maneira certa,
todos vão olhar para trás e dizer que tudo começou do zero. Caso contrário, se o Irã agir mal, os Estados Unidos, como afirmou Vance, ainda tem muitos pontos de pressão para garantir que o resultado seja favorável para a América. Vamos adiante, vou citar completamente J.J. Vance. Todos têm o desejo de dizer que tudo acabou. Ou os democratas e, francamente, até mesmo alguns republicanos dizem: bem, isso mostra que Donald Trump vacilou. E outros dizem que tudo acabou. E os iranianos dizem uma coisa e outra, e eu seria extremamente cético em relação a tudo o que está sendo dito agora. Mas a boa notícia é que temos uma administração, temos o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que está constantemente tentando entender como obter vantagem para o povo americano. No final das contas, eu realmente acredito que vamos olhar para este momento e dizer: chegamos a um bom resultado. Isso vai exigir muito trabalho não só na área de negociações, mas também em outras áreas. Então, pessoal, se vocês entenderam quais cartas ainda restam para Donald Trump em relação ao Irã e quando ele vai usá-las com base nessa declaração de J.J. Vance, por favor, escrevam nos comentários. Porque eu ouvi essa declaração do Vance várias vezes e ainda não entendi aonde ele quer chegar. Ele diz que nós temos um presidente super incrível que, atenção, está constantemente tentando entender como conseguir uma vantagem para o povo americano. Tentando entender. Ou seja, ele não tinha nenhuma estratégia desde o início. Quando ele começou a guerra, ele entendia no que estava se metendo, ou só agora ele está tentando entender o que fazer a seguir? Depois ele diz: existem cartas e nós as usamos. Que cartas? Quais? Onde? Se existissem cartas, já teriam sido usadas, mas não existem. E vemos que o Irã recebe um monte de, vantagens, um monte de preferências, enquanto Trump tenta entender como conseguir uma vantagem para o povo americano. Isso é na fase de negociações depois de quanto tempo? 2 meses de guerra, até mais de 2 meses. E resumindo o dia de hoje, 1º de julho, não posso deixar de mencionar uma notícia puramente política da Ucrânia. O ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, atualmente embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzhny, durante um encontro em junho com Volodymyr Zelensky em Kiev, declarou sua intenção de concorrer à presidência da Ucrânia. E Zelensky tentou ativamente dissuadi-lo dessa ideia. Fontes próximas a eles informaram isso ao Ukrainska Pravda. Segundo fontes do Ukrainska Pravda, Zelensky disse a Zaluzhny que a situação na linha de frente está se desenvolvendo de forma favorável e que a sociedade permanece bastante unida, o que cria uma janela de oportunidades para realizar as eleições já neste outono. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky destacou que a principal tarefa é não permitir uma divisão interna que, na sua opinião, pode acontecer. Pode surgir em caso de confronto com o ex-comandante Zaluzhny. Ou seja, que os ucranianos tenham apenas um candidato forte, Vladimir Zelensky, e mais alguns candidatos técnicos apenas para disfarçar e dar legitimidade a essas eleições. E então, segundo fontes do Pravda ucraniana, Zelensky perguntou diretamente a Zaluzhny se ele iria concorrer à presidência. E ele respondeu, cito, sim, vou concorrer. O general Zaluzhny acrescentou que não busca uma carreira política, mas não pode ignorar os ucranianos que depositam nele suas esperanças. E foi aí que a parte mais interessante começou. Começaram a pressionar Zaluzhny. Após a reunião com Zelensky, Zaluzhny se encontrou com o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Rustem Umerov, e com o chefe da bancada parlamentar Servo do Povo, David Arakhamia. Segundo fontes, eles também tentaram convencer Zaluzhny a desistir de participar das eleições, alertando sobre o risco de divisão da sociedade devido a uma campanha eleitoral excessivamente conflituosa. No entanto, Zaluzhny não mudou sua posição e, ao se despedirem, eles pediram para que ele pensasse muito bem mais uma vez. E então, segundo fontes do Pravda ucraniano, caso Zaluzhny recusasse participar das eleições presidenciais, Zelensky até estava disposto a oferecer a ele qualquer cargo estatal, incluindo o posto de primeiro-ministro. Ele disse: qualquer um, escolha, só desista das eleições. Mas Zaluzhny não desistiu dessa ideia.
Mas por que esse pânico no gabinete do presidente da Ucrânia e por que eles começaram a tentar convencer Zaluzhny a não participar das eleições? A questão é que, de acordo com uma pesquisa sociológica realizada em maio e junho pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, 73% dos ucranianos confiam em Zaluzhny, um número sagrado, não é mesmo? Enquanto isso, apenas 61% confiam em Zelensky. Mas isso ainda é só o começo. Ao mesmo tempo, a Ukrainska Pravda apresenta dados de uma pesquisa sociológica fechada realizada por uma das empresas sociológicas ucranianas a pedido do gabinete do presidente. De acordo com os resultados, no primeiro turno, se as eleições fossem já na próxima semana, cerca de 33% dos ucranianos que já decidiram em quem votar estariam prontos para votar em Zelensky. Em segundo lugar, no caso das eleições, ficaria Zaluzhny, com 22% dos votos, e em terceiro lugar, o chefe da inteligência do Ministério da Defesa e atual chefe de gabinete do presidente, Kirill Budanov, tem 14%. No entanto, no segundo turno das eleições presidenciais, como mostra a pesquisa, Zelensky começaria a ter problemas. Em um confronto com Zaluzhny, o atual presidente Zelensky perderia, recebendo 32% dos votos, enquanto o general receberia 37%. No caso de um segundo turno contra Budanov, a pesquisa mostra a vitória de Zelensky, mas apenas dentro da margem de erro estatística, 34% contra 32%, ou seja, independentemente de qual dos dois generais enfrente Zelensky no segundo turno, não é possível garantir a vitória do atual presidente. Ao mesmo tempo, destaca-se que Budanov está disposto a abrir mão de suas perspectivas políticas em favor de Zelensky, mas somente sob a condição de que Zaluzhny faça o mesmo. E Zaluzhny, ao que parece, não está disposto a fazer isso. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Está escrito lá, apoiar o canal Alexei Petty. Escolha a forma que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.